Todo mundo fala sobre a liberdade de viver com tatuagem, sobre fazer o que ama, sobre ganhar dinheiro com arte, mas que pouca gente fala é sobre o preço que você paga por isso. E não é o preço da máquina, do investimento alto que você vai ter que fazer em materiais, em equipamentos para montar o seu estúdio, o custo mensal que você vai ter com isso. É um preço emocional, é um cansaço constante, uma autocrítica que nunca acaba, uma autossabotagem silenciosa e um perfeccionismo que muitas vezes te paralisa. Se você quer viver de tatuagem de verdade, você precisa entender isso antes que todas essas coisas façam você desistir da profissão. Porque a tatuagem pode sim te dar muita liberdade, mas antes ela te cobra muita maturidade também. Eu sou o Ivan, eu falo sobre desenvolvimento profissional na tatuagem. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança. E se você não é inscrito ainda, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Bom, gente, hoje é um vídeo um pouco mais pesado, vamos se dizer assim, porque o que eu quero abordar aqui hoje é algo que acontece no dia a dia, trabalhando com a tatuagem, é algo que eu senti e ainda sinto na pele, por mais que eu já tô nessa profissão há mais de 10 anos, é algo que a gente precisa o tempo todo estar prestando atenção, porque se a gente não presta atenção nessas coisas e se a gente não tem a consciência delas, é muito provável que em determinado momento uma delas acabam consumindo muito do nosso emocional e isso vai acarretando muitos problemas, não só profissionais, mas também muitos problemas pessoais. Quando eu falo sobre cansaço constante, não é só sobre um cansaço físico. Sim, nós temos muito cansaço físico também. Você ficar horas e horas sentado na mesma posição, tatuando por muitas vezes numa postura muito ruim, gera assim muito cansaço e muito desgaste físico. Mas esse cansaço físico, ele é só o começo, porque o cansaço que a gente não percebe é um cansaço que vem de acúmulos de tarefas do nosso dia a dia ali e acúmulos de responsabilidades que também acabam reverberando nesse cansaço físico. É um cansaço que vem de uma cobrança por a gente querer dar o nosso melhor a todo momento, a cada atendimento, sendo que por muitas vezes isso é impossível fazer. A gente tem sim que pensar numa evolução, numa linha de aprendizagem que a gente sempre está evoluindo o nosso trabalho, mas também a gente tem que trazer a consciência que a evolução não é uma linha reta para cima que só sobe. A evolução ela tem os seus altos e baixos. Muitas vezes, muitas sessões a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. E pelo fato da gente sempre estar buscando esse melhor, gera um cansaço emocional e um cansaço físico muito maior do que a gente suporta naquele momento. Porque a partir do momento que a gente entra numa profissão e começa a empreender e a gente precisa delegar todos os aspectos dessa profissão, desde o primeiro contato com o nosso cliente até passar o orçamento e desenhar aquele projeto, ter um tempo para interpretar todas aquelas ideias para conseguir chegar em um design legal que o seu cliente vai ficar satisfeito. Por muitas vezes a gente precisa ter mais troca ali com o cliente para chegar em um resultado, porque acontece também do cliente pedir algumas alterações e tudo isso vai gerando um desgaste, vai gerando um cansaço, porque as coisas vão acontecendo simultaneamente. Um atendimento não começa somente quando o outro termina. Os atendimentos são feitos de forma simultânea. E se você não tem muito bem estruturado na sua cabeça e organizado a forma com que você vai trabalhar com a tatuagem, organizando todos esses pontos, não vai precisar de muito tempo para você chegar num desgaste, num cansaço muito absurdo, que você vai sentir realmente aquilo de forma física. Eu, por muitas vezes, passei por isso. Chegava no final de determinados momentos ali, eu estava extremamente cansado. Eu estava implorando por algumas férias, implorando por alguns dias de descanso. Outra coisa que é muito comum na nossa profissão também é a gente não ter esses períodos de descanso programado. A gente sempre está em busca de mais clientes e atender mais pessoas. A gente acaba entrando num círculo vicioso que a gente não se dá o descanso que a gente precisa, sendo que o descanso é algo extremamente importante para a nossa evolução,
para a gente realmente descansar não só o nosso corpo, mas a nossa cabeça também, para que quando a gente voltar desse período de descanso, a gente volte melhor, fazendo as coisas da melhor forma possível, porque cansado, por muitas vezes a gente não consegue ter uma clareza de qual é a melhor forma de executar tal coisa, tal projeto, de resolver aquele problema que está acontecendo na nossa profissão ou na nossa vida pessoal, e acaba exatamente acontecendo isso. As coisas vão se atropelando, vão se misturando, e isso é muito perigoso, principalmente para nós que trabalhamos com arte, com atendimento, com pessoas. São muito as variáveis que acumulam esse cansaço e faz a gente chegar assim num ponto de extremo desgaste, tanto mental quanto físico. A autocrítica é uma faca de dois gumes. Ela é uma das coisas que vai fazer você evoluir como profissional tecnicamente, mas também ela pode te destruir de alguma forma. Quantas vezes você já não terminou uma tatuagem e por mais que você tenha dado o seu máximo ali naquele momento e sabendo das suas limitações técnicas, quando terminou aquela tatuagem, você não ficou nada satisfeito. O seu cliente ficou satisfeito, as pessoas que viram essa tatuagem, seja amigos do seu cliente, seja seus amigos, elogiaram a tatuagem que você fez, mas você internamente criticou cada ponto daquilo que você fez. Você ficou extremamente insatisfeito com aquele resultado. Você pega a foto daquilo, você fica puxando o zoom para ver onde você errou. Você fica mesmo procurando defeitos e enxergando defeitos que, por muitas vezes, não é de fato um defeito, mas é uma falta de um conhecimento técnico para você melhorar aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa autocrítica. A gente precisa avaliar muito bem o nosso momento como tatuador, quais as técnicas que a gente domina, qual a nossa limitação em determinados tipos de trabalho. Eu mesmo, por mais que eu tenha mais de 10 anos de profissão, tem alguns trabalhos que eu tenho sim alguma limitação técnica, e quando eu faço, eu sei dessa limitação, eu sei até onde eu posso ir com aquele trabalho, e não é por isso que quando eu terminar o trabalho eu vou criticar, porque eu vou ficar me autocriticando, sendo que eu ainda não desenvolvi uma habilidade técnica para realmente deixar aquilo perfeito aos meus olhos. Um ponto muito importante que ela deixa essa autocrítica mais exponencial, vamos se dizer assim, é quando você passa a se comparar demais com outros artistas que fazem estilos parecidos com o seu. Então, a partir do momento que você faz um trabalho, que você já se criticou muito por aquele trabalho, mesmo que esse trabalho tenha ficado muito bom, a partir do momento que você começa a observar trabalhos de outros tatuadores ali no Instagram, você passa a se criticar ainda mais, você passa a enxergar os detalhes na tatuagem que você fez e realmente comparar com alguns detalhes de tatuagens de outros tatuadores. Sendo que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que ali nas redes sociais, no Instagram, todo mundo mostra o melhor de si. Você vai querer mostrar o seu melhor trabalho, assim como outros tatuadores também vão querer mostrar os seus melhores trabalhos. Então é muito perigoso essa autocrítica e essa comparação, porque você começa a achar que nunca você tá bom o suficiente. Como eu disse, a autocrítica, em certo ponto, ela é muito poderosa para fazer você evoluir, mas quando ela toma conta de você dessa forma, ela vai te travar, você não vai conseguir evoluir, até porque você não vai passar a enxergar a evolução nos seus trabalhos. Sempre vai ter um ponto que você vai estar criticando, ou num caso muito pior, você, ao invés de criticar somente algum ponto ou outro ali da tatuagem que você fez, você vai passar a criticar e a ver com maus olhos o trabalho todo. E isso pode acontecer com uma tatuagem pequena, até mesmo um fechamento que você pode julgar que você executou de uma forma que você poderia ter executado melhor. Por isso que é muito importante você passar a prestar atenção quando você mesmo faz algumas críticas ao seu trabalho, quando você pega para analisar os seus trabalhos. É sim importante a gente pontuar os erros e saber desses erros,
para a gente melhorar para as próximas tatuagens, mas também é muito importante a gente saber elogiar o trabalho que a gente fez e exaltar os pontos que a gente melhorou e que a gente executou da melhor forma que a gente poderia. A autossabotagem é algo mais silencioso ainda do que a autocrítica. Quantas vezes depois de terminar uma tatuagem, você pensou em postar, mas você hesitou, putz, ah não, depois eu posto, ou a foto não ficou boa o suficiente, precisava ter um detalhe a mais aqui para aí sim eu conseguir postar e mostrar esse meu trabalho, ou ano que vem eu organizo, ou mais para frente eu organizo melhor a minha agenda para conseguir estudar essas outras coisas. Um clássico que é quando eu melhorar, eu aumento o meu preço, sendo que você pode fazer isso de forma gradual. Você não precisa esperar chegar em um ponto de qualidade do seu trabalho para conseguir aumentar o seu preço. O seu preço pode aumentar gradualmente, assim como você aumenta a qualidade dos seus trabalhos. Você está se auto-sabotando, mesmo sabendo que você tem um trabalho bom, você ainda cobra barato, como se você tivesse ali no comecinho. Tem tatuador bom que cobra barato porque acha que ainda não está pronto. E tem tatuador preparado que não se posiciona porque acha que falta algo. E se você está gabaritando todas essas coisas, essa autocrítica, essa autossabotagem, provavelmente você é uma pessoa extremamente perfeccionista. O perfeccionismo muitas vezes parece uma virtude, mas ele também pode ser um medo de julgamento, um medo de você não entregar algo perfeito e ser julgado pelas pessoas por aquilo. Você nunca acha que seu desenho, o seu projeto, a sua tatuagem não está boa o suficiente. Você nunca se acha bom o suficiente ou que falta sempre alguma coisa ali para você conseguir postar o seu trabalho, ou que falta uma comunicação melhor para você postar um vídeo falando sobre o seu trabalho, sendo que a melhor forma de você melhorar essas coisas e realmente chegar em um nível de satisfação é fazendo. Assim como a tatuagem, essas outras coisas também você só vai aprender fazendo. Se você esperar o ponto perfeito para os astros se alinharem, para você conseguir fazer um bom vídeo, para você conseguir fazer uma boa foto e montar um portfólio lindo, você nunca vai montar esse portfólio. Você nunca vai mostrar o seu trabalho para as outras pessoas. Você nunca vai expor a sua arte. E como você quer espalhar a sua arte, quer trabalhar com arte, sendo que na hora de mostrar ela para as outras pessoas, esse seu perfeccionismo te trava de uma forma que você não consegue mostrar isso. O perfeccionismo, ele não melhora a sua arte, ele só adia a sua exposição. E a tatuagem é exposição constante. Você não cresce escondido. Você tem que expor o seu trabalho, você tem que deixar de lado esse perfeccionismo, esse medo de julgamento, e por mais que ainda falte um detalhe ou outro para ficar perfeito, para os astros se alinharem, para você conseguir fazer essas coisas, mostrar e postar o seu trabalho, por mais que falte esses detalhes, você tem que fazer. Eu digo por experiência própria, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista com tudo que eu faço, mas eu entendi que se eu deixar esse meu perfeccionismo tomar conta, eu acabo não fazendo. Esse vídeo provavelmente não teria existido, esse canal não teria existido. Se você voltar nos meus primeiros vídeos, a minha forma de comunicação é totalmente diferente. Então, foi fazendo que eu fui aprendendo e foi desapegando desse perfeccionismo que eu também fui conseguindo mostrar esse meu trabalho aqui para vocês. Então, depois de tudo isso, depois de todas essas coisas que são extremamente ruins em excesso, eu quero dizer que a tatuagem é um sofrimento constante, que o tatuador ele sofre para controlar essas coisas. Sim e não, mas a tatuagem é responsabilidade e faz parte da responsabilidade como profissional entender todos esses aspectos e todos esses pontos negativos que a profissão traz para o nosso emocional, principalmente. A tatuagem pode ser arte, mas a sua carreira como tatuador
tem que ser tratado de uma forma profissional, como se fosse uma empresa mesmo. Porque sem a organização, o talento vira peso. Sem maturidade, a pressão vira ansiedade. E sem estrutura, o cansaço vira desistência. Hoje eu vejo, depois de todos esses anos, que trabalhar com tatuagem é um baita privilégio na minha vida. Mas não é leve isso. A gente tem que, sim, prestar atenção nessas coisas. E algo que ajuda muito eu passar desse lugar de um entendimento mais profissional de toda a minha carreira, por mais que eu não gerencie outras pessoas para fazer acontecer com os meus clientes, tudo passa por mim, eu aprendi que uma das coisas mais essenciais que tem é uma organização, é uma gestão de tempo, é você pontuar tudo que você precisa fazer, é você usar a agenda não só para marcar o seu cliente no dia agendado, mas para você criar uma estrutura do seu dia e conseguir dar prioridade nas coisas que precisam de prioridade naquele momento. E se você busca essa estruturação de carreira de forma mais profissional, clica no link aqui da descrição, entra no meu site, que lá eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar a começar a pensar dessa forma e estruturar a sua carreira profissional na tatuagem da forma que eu estruturo a minha, com organização, com gestão, com estratégia, em todos os aspectos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado de alguma forma e que te ajude aí nos seus próximos anos na tatuagem, entendendo todos esses pontos e que te faça prestar atenção no momento que algum deles pode começar a te atrapalhar. Então espero que eu tenha ajudado a trazer consciência sobre esse tema e até o próximo vídeo.